E Marcelo, como é que tá a correria por aí? Tá bem, cara, tá indo bem. Deixa eu só. Cara, a reunião de hoje mais tranquila, tá? A gente já, graças a Deus, a gente conseguiu já resolver muita coisa que tinha ficado ali para trás, né? Principalmente da parte ali de metrificação. E aí, com isso, as nossas campanhas já estão rodando bem. Vou te passar um resuminho aqui de como que tá essa parte de resultado, tá? E também as alterações que você pediu ali na copy, a gente já corrigiu para você, para o designer já arrumar lá para a gente os banners que a gente vai dar na nossa Black Week, tá? Na próxima semana. Eu preciso Então, criar os cupons. isso, aí eu ia falar com você, tem que criar os cupons no site. Eu acrescentei, né, o fato de serem em compras a partir de R$ 100, para ter isso bem explícito ali no banner. Então, tem tanta parte ali já dos cupons. Tem que criar o cupom de 10% nas Qual, categorias de. Oi? qual que ficou cada um? Já vou criar aqui já. Ficou 10% no Dragon Shield, né? Nos sleeves, Dragon Shield do Não, Viper. mas o nome do cupom. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. O dos singles eu coloquei single 10. Aí foi o que eu coloquei de sugestão. E o dos sleeves eu coloquei Protect 10, tipo, de proteção e Tá, tal. mas Mas single no plural ou no singular? ele tá no singular. Single Aí, 10. isso. Tá, vai valer a partir de quando? A gente pode colocar a partir aqui da nossa Black Week do dia 20, pode ser do dia 23 ao dia 29. A gente viu que a gente tem, na verdade, porque era a semana inteira, né? Começando no domingo, dia 23, terminando lá no sábado, dia 29. Tá, esse é pra Magic e Pokémon, certo? Isso, Magic e Pokémon. Todas as edições, todas as edições. Beleza. E o outro é Protect 10. isso. Protect 10. Aí no site você consegue definir, né? Por exemplo, igual você colocou a meta de compra, né? Se funcionar a partir de compras de R$ 100, tem como, né? Sim, sim. Eu configuro também a data, né? E seleciono a categoria que foi, que Boa. é para acessórios Deck Protector Shields. Aí, Protect 10, beleza. Tá certo. Isso. Porque aí o único detalhe, né, foi colocar ali em compras a partir de R$ 100, então tá tranquilo. E aí, questão lá do nome também da loja. Agora é só executar o banner, que é bom que a gente já consegue fazer tudo isso adiantado, já tá com a compra aprovada. Essa semana eu já te mandar, ou essa semana, ou segunda-feira, te mandar já os banners, porque caso, como ainda vai ser dia 17, né, caso ainda tenha alguma alteração, por exemplo, aí da parte visual, né, a gente já vai conversando, que aí o designer já edita para a gente consegue, no dia 23 já, que é o dia que começa, né, os banners já estarem à disposição, já tá lá no site tudo completinho. A ideia, Marcela, é que a gente consiga pelo menos dos focos das nossas reuniões, principalmente as reuniões ali de começo de mês, igual foi a nossa reunião da semana passada, a gente já vai conversar muito sobre isso, sobre a questão de ação e tudo mais. Então, a gente está num momento que o público está muito aquecido para a parte de compra, principalmente por conta da questão da Black Friday e também por conta da questão ali do Natal também, né? Então, a ideia a gente aproveitar esse momento aí para poder fazer essa ação de Black, a gente metrificar isso agora que a gente tem as campanhas ali todas metrificadas, né? O objetivo é a gente metrificar tudo isso, passar para você, porque na nossa primeira reunião ali, né, do mês de dezembro, deixa eu até ver que dia que dá aqui, ó, vai dar no dia 3 de dezembro, a gente já tem uma reunião mais focada em ver como que foi o mês de novembro, que a gente sempre faz o fechamento na nossa primeira reunião do mês, e a gente já vê assim, olha, vamos colocar alguma coisa no site voltado ali para a questão de Natal, o que a gente pode trazer agora de diferente também. E aí, muitas vezes, não precisa nem ser, Marcela, a gente fala sobre cupom, sobre desconto, mas muitas vezes não precisa colocar uma oferta, assim, mas é só para a gente trazer uma comunicação que a pessoa pelo menos tenha a impressão de que vale a pena ela comprar naquele momento, né? Então, se a gente tiver alguma coisa em index específico, mas é algo que a gente sempre vai estar conversando. Então, a gente sempre guarda, quando a gente está falando de varejo, né? A gente sempre guarda ali algumas datas específicas que a gente costuma trabalhar bem, que é
Natal, Black Friday, tem a parte ali, se eu não me engano, não sei se é março ou é maio, tem Semana do Consumidor. Então, sempre vai tendo ali algumas coisas, né? Geralmente, quando é algumas outras datas em outros nichos, a gente vê se faz sentido, igual Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Então, se for algo, a gente sempre vai estar conversando muito sobre isso, porque a gente acredita que essa forma que a gente traz a comunicação aquece o nosso público para compra, tá? Então, a gente sempre vai organizar, porque o objetivo é esse, a gente organizar para poder conseguir trabalhar com essa antecedência, igual a gente já vai para a parte de execução ali dos criativos, para você já, se tiver alguma correção, passar para a gente, mas a gente conseguir fazer isso tudo com um tempo hábil para que a gente não perca ali, por exemplo, um dia, para a gente conseguir aprovar só na semana do negócio. Então, a gente vai sempre trabalhar com essa antecedência, beleza? Para tudo fluir melhor. Tá, eu tô sempre olhando a questão de, eu não uso o termo técnico, né, mas o retorno que eu tô tendo, conforme eu tô colocando, eu tô reparando um leve aumento em relação ao mesmo período do mês passado, né? Ainda tá suave, ainda tá, vamos falar assim, tá um pouco misturado porque eu tive alguns lançamentos, então fica um pouco ainda travado, sabe? Uhum, Mas eu consigo perceber um leve aumento nas vendas, e os números aumentaram realmente lá pelo Ads, né? Pelo painel do Ads. uhum, E, digamos assim, os meios períodos estão quase se batendo, né? De 15 de outubro a 31 de outubro e de agora, dia 1º a dia 13, os valores de retorno estão proporcionais, digamos assim. uhum. Tá? Então, assim, eu acredito que dezembro seja um mês bom de avaliação. A gente vai ter que trabalhar um pouco mais em janeiro para manter o ritmo. Com certeza. Eu vou te passar aqui um resumo, tá? Dessa parte de campanha, que eu acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só colocar aqui. Semana passada, a nossa reunião foi no dia 5. Deixa eu pegar aqui. Lembra que quando na nossa última reunião, quando a gente falou sobre a questão do retorno, Marcelo, a gente estava ali batendo um ROAS 10? A gente até conversou sobre isso. A gente investiu R$ 200, a gente estava com 2 mil de vendas. A gente estava com 4 mil de vendas, tinha investido R$ 400. A gente já está conseguindo escalar muito isso. Aí eu estou tentando abrir aqui só o Google, só para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte, pegando o mês de novembro completo aqui. O seu muito não é o meu muito, mas ok, entendo que é muito. Porque é muito em relação, se eu saio, por exemplo, de um ROAS 10 para um ROAS 15, é um aumento um aumento de 50%. Começou a aparecer uma legenda aqui, para você apareceu também? Na Legenda? reunião? Não, não, Caramba, eu tô falando aqui, tá tendo uma legenda em inglês aqui. não, não Deixa eu tá ver não. se eu consigo tirar isso daqui. Achei. Deixa eu só. Na verdade, eu vou pegar até o período completo aqui. Pronto, consegui aqui. Deixa eu compartilhar minha tela.
Eu tava vendo justamente isso aí. Aqui, vamos primeiro falar sobre a parte aqui, impressões, cliques, vou colocar aqui o nosso CTR e as conversões aqui. Pronto. Primeira parte aqui, antes da gente falar de valores, né? Lembra que nosso CTR estava 1,5%, a gente já conseguiu subir ele para 2% aqui? O que que isso significa? Que mais pessoas que estão vendo o anúncio estão clicando no site. Se antes a cada 100 pessoas que eu tava, vamos pegar ali a cada 100 pessoas ali, digamos que 1,5 clicava no site, agora 2 estão clicando no site, né? Então, isso já aumenta ali um número de entradas que a gente está tendo. Isso mostra uma questão de maturidade das campanhas. Então, a gente vai atualizando as palavras-chave, vai tentando aparecer para quem é o público que realmente importa. Então, a gente vai vendo ali, esse público aqui que a gente está rodando, né? Essas palavras-chave aqui, elas têm muita busca, mas tem pouco clique, enquanto essas outras aqui, elas têm buscas menores, porém elas têm muito mais cliques. A diferença entre elas é o valor que a gente paga nesse clique. E aí a gente vai fazendo essas médias. Compensa eu pagar 50 centavos a mais para esse termo aqui em específico, para a gente poder trazer mais clique, aí compensa. Então, a gente vai mexendo e vai melhorando aqui o nosso CTR. Então, aqui, já de 78 mil, né, vezes que impressões, igual eu falei, apareceu na tela da pessoa ali e conta como impressão. Então, por isso esse número aqui, às vezes ele é bem discrepante, por isso que o nosso CTR acaba, quando a gente fala assim, CTR de e-commerce, um CTR de 2%, é um CTR muito bom já, falando de e-commerce, tá? Então, a gente tem aqui 1,6 mil cliques para 534 conversões, ou seja, a gente está com a taxa de conversão dentro do site muito boa. Claro que a mesma pessoa pode, às vezes, entrar 2 vezes na campanha, ela comprar 2 vezes, mas se a gente for pegar uma média, a gente está com a taxa de conversão de cliques para compras, né? Uma taxa de quase 40%, então de quase 30, entre 30% e 40%, né? De 1.600 pessoas que clicam no site, a gente teve aqui 534 conversões. Então, aqui, só do fato do nosso CTR já ter aumentado, a gente conseguiu melhorar aqui também o nosso volume de conversão. E aí, falando da parte de compra, né? Consigo pegar aqui para a gente calcular o nosso ROAS, o nosso valor de conversão, que a gente já está, né, em período de vendas, né? Nesse período do dia. E aí eu peguei aqui do dia 15 de outubro até o dia 12 de novembro, porque a gente faz aí um mês de campanha, né, durante esse período, e a gente conseguiu aqui, até o momento, 14 mil, praticamente, de vendas no site, que já estão aqui metrificadas, com investimento aqui de 901, e aí a gente já consegue calcular o nosso ROAS de novo, que é só pegar aqui 13.900, e eu dividi aqui pelo nosso 901, a gente já está com um ROAS aqui de 15,42. Então, a gente saiu já da última semana que a gente estava com a média de ROAS 10, para essa semana aqui com um ROAS 15, né? Então, já melhorou bastante. O que isso significa? Que para cada real que a gente investe em campanha, a gente está tendo ali 15 reais de retorno. E aí, é o que eu falei nas nossas últimas reuniões, a gente vai metrificar para a gente ver até onde o ROAS consegue escalar, porque depois que a gente escala ROAS, é onde depois a gente escala a verba, mas antes da gente escalar a verba, a gente tem que ver até onde o nosso ROAS chega. Então, vamos pegar que a gente bateu aqui no 15, rodamos aqui mais um mês de campanha, tem toda essa questão de sazonalidade, por isso que é muito bom a gente sempre analisar um ROAS médio, né? Então, a gente sabe que terão meses aí, principalmente onde o público está mais aquecido para compra, onde o ROAS vai ser bem mais alto. Se a gente pegar novembro, dezembro, são meses onde o pessoal está mais aquecido para compra, a gente pode bater um ROAS 20, igual teve dias que a gente bateu o ROAS 20, então por isso que a gente estava com o ROAS 10, e agora ele está com o ROAS 15, a média geral, mas para ele ficar nessa média geral, então ele teve semanas, né, teve dias e semanas onde nosso ROAS ficou bem maior do que isso, teve dias que eu olhei aqui, estava 22, 23, então o que a gente vai fazer agora é escalando essas campanhas pouco a pouco para a gente ter essa média, principalmente passando novembro, passando dezembro, a gente vê janeiro, esse público aquecido para compra. Vamos falar assim, que digamos que vai ser um mês mais normal, né, para o nicho, porque não tem tanto essa questão de oferta e Natal e Black Friday, então a gente vai conseguir
às vezes ter um ROAS real, mas a gente já vai ter pelo menos 3, 4 meses ali de campanha rodando para a gente ter ali realmente um ROAS médio desse período, porque a gente não pode pegar, né, um ROAS ali de um único mês, de uma única semana, e ter isso como padrão. Quando a gente tiver esse número, né, qual que é o nosso ROAS médio, pelo menos do último trimestre, do último semestre, aí você vai ter muita clareza do que o seu nicho consegue te proporcionar, né, em questão de escala. Então, se a gente tem um ROAS 15, a gente sabe que com ROAS 15, isso falando de novos clientes, né, que a gente está focando muito em novos clientes, claro que algumas pessoas que vão clicar no anúncio podem ser pessoas que já são seus clientes, mas na maioria das vezes o cara que já é seu cliente entra direto no site, a não ser que ele esteja ali algum tempo sem comprar e parece agora a promoção da Black Friday para ele acha interessante, clica e compra. Mas na grande maioria das vezes ele já vai ter ali acesso ao seu site, ele é o cara que já te segue no Instagram, o cara que já conhece, que compra recorrente. Então, a ideia é que nessa parte de novos usuários, por exemplo, se a gente tem que nosso ROAS entre 15 a 20 é o ROAS que o seu nicho, ele tem o nosso maior ROAS, né, que a gente tem de retorno, o que a gente vai fazer é escalar isso, então você já vai ter uma noção, então se eu investir 5 mil por mês, eu vou faturar 75 mil, por exemplo, você vai ter esse controle, né, isso com ROAS 15. Então, Eu gosto muito dessas proporções, cara, eu acho isso aí um absurdo, cara. É um absurdo você socar o bagulho lá e o negócio voltar assim 15 vezes. Mas é o que tá acontecendo já. Você acha absurdo de bom ou absurdo de, tipo, você não Não, é imagina de que isso é bom, é de bom, é real? de bom. Não, é de bom, mas eu falo assim, é você conseguir chegar num... Porque, obviamente, vai ter um limite, né? Em que você, se você colocar, por exemplo, beleza, você colocou 5, voltou 75. Você colocou 10, voltou 70, entendeu? Então, mas é por isso que a escala ela é feita de pouquinho, mas aqui, ó, a gente investiu 901 e aqui é real, a gente investiu 901 em campanha, e a gente teve 14 mil em vendas, e aí a gente vai escalando, então, claro que a gente não vai direto para o 10, mas a gente vai para o 1.000, a gente vai para o 1.500, aí depois a gente vai para o 2. E pelo que você já viu, isso consegue ser uma constância ou não? Consegue, porque, por exemplo, o valor que a gente investe tem muito volume de pesquisa ainda. Não sei se você lembra no planejamento, quando a gente mostrou ali 50 mil pesquisas Era no, muita pesquisa ainda. É. isso, então a gente tem que chegar no teto dessas pesquisas. Então, a não ser que seja um produto. Geralmente isso aqui tem um teto mais baixo quando é um produto muito específico. Igual eu falei, a gente trabalha com um cliente que vende máquina de medição, então tem poucas pessoas que pesquisam isso. Mas enquanto a gente tiver volume de pesquisa, isso daqui vai aumentando. Vai. Por quê? Com esse investimento de exemplo, R$ 900, a gente alcançou uma parcela mínima ainda do público que pode se interessar no que você vende. Então, a gente tem aqui 1.600 pessoas que clicaram no site, ou seja, 1.600 cliques. Não vou falar 1.600 pessoas, não, porque pode ser que a mesma pessoa tenha É. clicado mais de uma vez, mas eu vou falar assim, é disso para baixo o volume de pessoas novas que às vezes entraram no site. Se a gente for pegar 1.600, menos as pessoas que clicaram mais de uma vez, menos as pessoas que já conheciam a empresa. Então, a gente ainda atingiu muito pouco público, perto do volume de pesquisa que existe dentro do mercado. Eu tenho visto algumas pessoas novas fazendo compra. Isso é real. Isso realmente eu tenho observado. E, Só que ainda não temos. Eu estou tendo uma camada de reflexo pequena ainda, entendeu? uhum. Fazendo a proporcionalidade entre os meses. E aí, aquilo que a gente até conversou na última reunião, a ideia dessa questão de escala, isso é só da parte de campanha, porque a gente teve ali 500 conversões no site. Vamos pegar aqui dessas conversões que a gente teve aí, né? A gente teve ali um público novo, a gente espera reter esse público. Então a ideia, por isso que também tem essa questão. A gente vai ver, por mais que às vezes a campanha estagne em questão de ROAS, igual se esse mês eu tenho
igual o exemplo que eu dei na última semana, se esse mês a gente tem 50 pessoas novas e no mês que vem a gente tem 50 pessoas novas, no mês que vem a gente tem 50 pessoas novas mais as desse mês. No terceiro mês a gente tem 50 mais as 100. Eu tô achando que esse valor de 500 tá errado. O valor da conversão, É, não o valor de conversão, mas a quantidade de conversões. Deixa eu ver um negócio. Peraí, conversões. Eu acho que tá errado. Porque eu tive até. Peraí. Oh, caramba. Eu puxei o período errado, peraí. Dia primeiro até hoje, aplica. tá, mas aqui é porque que o meu tá puxando o mês todo. Deixa eu puxar do dia primeiro até hoje aqui. Não, é isso que eu. Tá, não. Tá, ok, tá ok. Foram 66 conversões, tá bom. Isso do dia um Aí, até. até hoje, até agora. É, faz sentido, não, beleza. É porque como misturou o outro mês, aí eu falei, nossa, mas tá muito. Inclusive, no mês passado, teve um aumento de quantidade de pedidos. E eu acredito que possa ter sido por isso também, entendeu? Então, tipo, no mês passado, eu tive um aumento de 100 pedidos. 80 pedidos. Ó, aqui Então, tá vendo? assim, Aqui deu 66, né? E no mês passado, e só no mês passado, quando eu pego aqui, deixa eu pegar aqui, ó, dia 15 até o dia 31, vou aplicar. Tá vendo que ele teve muito mais conversão? então, eu acho, não sei se aí tá certo, entendeu? A questão é que esse, dá pra gente notar uma coisinha, se eu colocar aqui só a parte de, para ficar um valor legal aqui pra gente, eu vou colocar aqui o valor da conversão, e aqui eu vou, nessa do meio aqui, eu vou colocar conversões em quantidade, tá? Então, já vira outro detalhe que a gente espera ir melhorando com as campanhas. Ó, eu tô pegando o mês de outubro, tá? Então, a gente teve aqui quantidade de conversão e o valor. Então, vou pegar aqui. Eu vou pegar até o valor exato aqui, ó. 6.785,85. Vou dividir por 467. A gente está naquela conversão de R$ 12 que a gente até conversou na semana passada, que eu falei que estava mais ou menos ali o nosso ticket, né? O que a gente nota com as novas campanhas, né? Tentar aumentar, falando ali de cartas, quando a gente fala de singles, quando a gente fala de booster, quando a gente fala ali às vezes, de algum pack ali que custa um pouco mais caro, a gente está falando de aumentar o nosso ticket médio. Então, a gente precisou aqui de 467 conversões para vender 6.000, enquanto nesse mês de novembro, para a gente vender 7.000, a gente precisou aqui de 66 conversões. Então, a gente está falando aqui que o nosso custo por venda, ele aumentou, porém, a gente está tendo compras aqui de R$ 100, de cento e poucos reais, em média. então, mas o que que eu tô achando? Eu tô achando que esses valores que foram pegos, acho que tava alguma coisa fora de ordem, porque a média dos tickets de envio é 80 a 90 reais. Não faz sentido dar os 12, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, às vezes, você acha o número, às vezes, aquele número que estava no mês passado, Aquele, é antes dos isso, caras isso, arrumarem lá para a gente, ele não estava isso, ficando bem. isso, 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 Entendi. isso aí. Agora, tipo, agora faz sentido. Olhando os números desse mês, tá começando a fazer sentido, entendeu? Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, a quantidade de pedidos. Vou pegar aqui o nosso custo por venda aqui, custo por conversão. Ó, aqui a gente consegue a gente falou de ROAS 15, né? Mas aí, falando aqui de ticket médio, deixa eu fazer Cento e, nesse período, tá 119, acho que, né? isso. E aí, deixa eu até fazer aqui ó, um número exato, só que a gente consegue tirar outro número Sim. bem bacana disso, 7861. Tá cadastrando. Cadastrar? Vou dividir por 66.
É, 119 aqui, 119,80 e poucos, quase É, 120 é, reais. Então, entendeu? Então é muito diferente daquele valor de 12, por isso que aquele valor tá errado. às vezes, eu acho que é por isso que aquele valor tá tão alto, dos caras terem falado que antes estava em vez de estar marcando ali a quantidade de conversão, estava marcando a quantidade de produtos, né? Pode ser isso. Entendeu? Aí, nossa, é foda, cara, é foda. Mas aqui a gente olhou, você viu que bateu esse 66 aqui, né? Não, aí bate. Aí sim faz sentido. Porque não faz sentido o cara. Porque assim, só de frete dá mais que 12. Então, aqui, eu peguei aqui nosso ticket médio e aqui a gente tem nosso custo por venda, né? Então, o que outro insight, outra informação que a gente tira dessas campanhas, Marcelo, que a gente, além de estar com esse ROAS 15, né? A gente está falando que para o nosso custo de venda 8,54, a gente está pagando de campanha, a gente está pagando 8,50, 8,54 para o cara chegar na sua loja e fazer uma compra de R$ 120. Então, esse eu acho que é um número bem expressivo, principalmente quando a gente fala da questão de escala, né? Então, você pagar, eu tô pagando R$ 8 para o cara vir aqui na minha loja e fazer uma compra de É, 120. tipo, o cara, eu pago R$ 8, o cara vem e faz a compra. É como se Tá? ele parasse o carro aqui na minha porta e fizesse a compra. Isso. Se o cara falou, não tem como eu ir não, calma, eu vou te dar R$ 8 de gasolina, você vem cá e compra. Exato. Exatamente. É o mesmo raciocínio, né? Então, É, a ideia mas agora é a gente assim, começar a escalar isso daqui. é isso que eu ia falar. Agora, o que acontece? Eu recebi proposta de duas coleções. Como que serão essas Pesado. coleções? Conta um É, pouco aí pe- pra gente. pesada a coisa. Eu vou falar aí de 40K. E aí, o negócio vai ficar bom. Como que funcionam essas coleções aí, de que é? O cara deixa, tipo, a gente acorda uma forma de pagamento lá. Geralmente o que eu faço? Geralmente eu parcelo, né? E aí eu trabalho com a coleção se pagando. Mas vamos falar aí, se entrar uma coleção desse volume, o ganho é bom, entendeu? Uhum. Apesar de eu me endividar a longo prazo, eu vou ter dinheiro em caixa para fazer o que eu preciso. E tendo esse, igual eu falei, tendo a gente tendo controle desses números, você consegue saber de questão de que você precisa investir em tráfego. Por exemplo, tirando os, claro, aqui a gente está falando de faturamento, né? Mas estou falando tirando os custos. Então, quanto, por exemplo, vamos pegar aqui para 40 mil, quanto que eu preciso faturar aqui para poder ter, digamos que 40 mil líquido para poder bancar algumas coisas, sabe? Então, já consegui fazer por isso. E Os aí, números vão guiar bastante, porque a gente não tinha isso, né? A gente não tinha essa informação. Então você começa a gerar questões que você não é melhor até para pensava você, antes. até, como você falou, essa negociação é melhor até para você se planejar, É, principalmente depois que você vê, por exemplo, depois de 1, 2, 3 meses de campanha rodando, que a gente tem aqui, igual a questão de amostragem, né? A gente ainda tem uma amostragem, digamos que pouca, né? Mas quando a gente tiver uma amostragem boa aí de campanha, porque eu já estou considerando que a amostragem de outubro ela teve resultado na parte ali de vendas, né? Mas ainda não estava a metrificação 100% correta, mas em novembro a gente já está conseguindo ter aqui um número bem, digamos que bem coeso com a realidade, é, né? eu só preciso fazer di- é, eu vou ter três separações. Balcão, a venda, entre aspas, não balcão, só que ela vai estar junto com é, os anúncios, né? Então aí eu tiro o anúncio, sobra o que é, entre aspas, tráfego orgânico fora da cidade, Uhum. né? Essa análise antes não era feita, né? Tipo, beleza, estou vendendo, entendeu?
Porque hoje, por exemplo, no balcão você consegue ter isso, porque você sabe assim, cara, eu faturo tanto no meu balcão e os custos que eu tenho aqui, eu pago aluguel, eu pago energia, eu pago isso aqui, dá isso. Tem isso aqui de custo para vender isso aqui por mês. Isso aqui você não tinha isso da parte do site. Exato. Eu não tenho essa. Eu não tenho um objetivo. Primeiro que eu não tenho objetivo, né? Que eu não tenho, vamos falar assim, ah, legal, o balcão ele tá faturando, 50 com um custo de 30. O site está faturando 50 com custo de 6, Uhum. né? Então, assim, a grosso modo, a gente vai jogar para onde tá vindo mais, Sim. né? Então, assim, é interessante? É super interessante a loja física, mas vamos falar aí, deu uma merda qualquer, a gente sabe que a gente consegue sobreviver em qualquer condição, entendeu? Ainda mais quando os clientes veem muita diferença quando você começa a investir na casa ali dos 2, 3 mil por mês, quando a gente tem outros clientes que batem esse ROAS, assim, de 10 e 15, e aí você já vai começando a sentir mais por conta da questão do volume, porque, igual eu falei, é muito melhor a gente fazer essa amostragem pequena e escalando no começo do que a gente chegar no começo e falar assim, não, Marcelo, a gente fez um planejamento aqui, investe 5 mil por mês aí em tráfego, né? E Então, primeiro que eu não ia fazer. como é que você coloca sem nem saber, igual, sem nem ter nada metrificado, sem nem saber se tem resultado, se não tem. Não, pra você ter noção, eu tava metrificando dia a dia, filho. Nossa, imagino canseira. Não, eu falo assim, eu tô, agora no começo, eu tô fazendo avaliação, até em cima de tudo que vocês falaram e tal, tipo, não, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai ser assim, até para bater com o que vocês estão falando, entendeu? E assim, por enquanto, tá ok, tá, tá justo. Eu ainda não tive eu não tive um sentimento de melhoria, porque os números não me mostraram. Mas é o que você falou, a amostragem é pequena, o investimento é pequeno, a análise está sendo feita, a otimização das campanhas ainda está sendo feita, não tem nada, tipo, um público já muito bem definido, entendeu? Então o negócio está fazendo assim ainda. Então, É, mas, eu também tenho que ser realista e não posso exigir de vocês um ROAS 30 com um mês de trabalho, entendeu? e isso aí eu falei, com o tempo a gente vai conseguindo, igual a gente conseguiu melhorar muito, esse ROAS aqui já melhorou muito de uma semana para outra. A ideia, eu falei, se a gente conseguir manter aumentando o ticket médio, o ROAS ele vai aumentando também, né? Por mais que a gente chegue no ROAS ele de pessoas que estão comprando, se a gente consegue vender para a mesma quantidade de pessoas poderem vender mais produtos, é a mesma coisa. A gente pode ter 100 pessoas entrando no site para comprar R$ 50, mas a gente pode ter 100 pessoas entrando para comprar 100, para comprar 150. Então, Então, cabe a gente também fazer a atração correta e vender um ticket melhor, né? e aí, Marcelo, acredito que era isso que eu queria ler com você. Eu queria te passar um pouco dessa melhoria dos resultados. Eu acredito que agora, olhando aqui quantidade de conversões, o valor, o ROAS, a gente está com a campanha toda metrificada. E aí a nossa meta agora para essa semana é continuar. O Júlio continua, a gente utiliza as campanhas diariamente, né? Então o Júlio sempre está olhando ali o meta. Da semana passada para essa, a gente dizemos adeus ali para as campanhas de WhatsApp. Não, cara, é assim, vamos falar o português claro. Se eu continuasse escalando daquele jeito, eu precisaria de uma pessoa para responder. Porque assim, final de semana, tipo, bateu acho que uns 30 contatos. Nossa. Mas, tipo,
uma que a forma do anúncio não ajuda muito porque o cara quer o deck inteiro. Aí, outra coisa é a quantidade. Então, tipo, pra você ter noção, eu fiz aquele alias do WhatsApp lá, que você faz barra alguma coisa, Sei. eu fiz uns 3 que era para padrão, para agilizar a resposta, tá ligado? Uhum. Sei. Mas vem umas coisas muito aleatórias, tá ligado? Ah, eu queria um deck de R$ 50. Amigão, tá, cara. Ah, quanto que dá? Falei, amigão, pelo menos uns 500 conto. Ah, não, mas aí é caro. Falei, amigão, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, ainda que eu acho assim, beleza, me provou que é possível, certo? Que é possível uma campanha via WhatsApp, beleza. Só que eu acho que a forma com que foi aplicado e o tempo de resposta não deu muito certo. Eu acho que isso aí, essa campanha, ela pode ser algo para ser pensado bem, bem, bem mais para frente, quando a gente tiver uma estrutura necessária para isso. Às Sim, vezes a gente conseguiu sim, escalar a campanha a um nível onde a gente tem ali um CRM, onde cai os leads, tem um cara que fica só por conta sim, disso. sim, sim. Cara, É outro mercado. A gente está falando de balcão, está falando de site, orgânico e paga mais um depois, que é vendas via isso, WhatsApp. isso, isso. A gente, assim, se continuarmos fazendo o trabalho correto e eu conseguir manter a constância do cadastro, da entrada de cartas, perfeito. É fácil chegar lá, né? Fácil chegar lá. Mas tudo tem que ser, é o que você falou, não adianta socar lá 5 pau em anúncio, entendeu? E eu, para ser sincero, eu fui relutante, muito relutante no valor que eu estou pagando de mensalidade, né, para vocês, porque eu ainda sou, agora menos, cético em relação a isso, em relação a põe um, volta 10. Se Uhum, fosse serviço, cara, nossa, eu tava assim, ó, daqui a aqui, entendeu? Se fosse, eu sei que é possível. Agora eu sei que é possível, entendeu? Então assim, a gente vai aos poucos e nada impede às vezes também de abrir um serviço e que tem esse retorno, uhum. entendeu? Então, E, tipo, é, é, graduação de carta, sei lá, compra fora e traz as coisas. eu coloquei até aqui, o a gente está quase chegando no punho, volta 10. Está quase. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que você tendo a segurança que está sendo feito, vai abrir possibilidade para outras coisas. Porque não, nesse caso, Marcelo, nossa, você pode ficar tranquilo que eu te entendo muito. Eu sei, eu tenho completamente assim, a noção da diferença de eu chegar para você e falar assim, cara, eu tenho um negócio aqui que se você colocar R$ 1.000, talvez chega a 10. De eu chegar para você e falar, Marcelo, tem um negócio aqui que se colocar R$ 1.000, vai chegar a 10. É, tipo, talvez, tipo, tem muitos poréns ali, né? Não, é assim, é uma coisa você, puta, nossa, tá batendo e tal. Tá, mas sempre que eu, digamos assim, aumentei meu faturamento, foi pensando no seguinte, beleza, subi para 100, tá, agora eu preciso manter no 100. Manter com saúde, né, também, né? Isso. Ah, mantive, beleza, mantive, tá bom, agora eu vou subir. Ah, subi, agora eu mantenho. Aí eu vou subir. E assim entendeu? Então, É, assim, eu brinco que o chegar é fácil, o difícil é manter. Eu tanto posso ter que um mês que eu fiz assim, ó, mas se eu fizer isso aqui, as contas não se pagam. Eu fiz conta aqui. Aí eu vou para cá
E tem que ter essa mentalidade, Marcelo, porque quando a gente vai ver gráfico de crescimento de qualquer empresa, você vê que ela não é linear, ela não é uma linha assim. É assim, você tá no zero, você vai para o 5. Aí você cai para o 4. Mas quando você volta para o 5, 4, 5, 4, aí 8. Aí 7, 8, 7. Você não cai do 8 para o 1 de novo. Mas o gráfico Entendeu? ele não é reto, vai subindo, só que toda vez que ele sobe mais um pouquinho do que ele É, caiu. essa é a ideia, entendeu? E assim, a gente está tentando diminuir os custos aqui. Vamos ver, vamos ver. Não, vai dar tudo certo. Vai dar bom. E a questão aí você estava conversando com os sócios, apareceu mais alguma coisa aí, novidade dessa parte, ou nada? Não, aquilo lá foi pro saco, cara. Aquilo lá não se sustenta, não. A forma, eu, depois de fazer muita conta, o investimento que ia ser feito era baixo para poder se manter, entendeu? Uhum. Não era bom nem para mim, nem para eles. Então, tô aqui, quiser abrir loja, abre, e eu tô assim, ó, vou fazer o meu e vou trabalhar e vou, como já abriu uma loja aqui, vou trabalhar, continuo trabalhando, vai fazer 2 meses que abriram, e eu tenho que me virar, eu tenho que criar, enfim. E aí, assim, por isso que é a importância também da gente ter essas outras fontes de aquisição, né? Porque às vezes o cara que abre aí pode até ser que na cidade, porque a galera, quando vê coisa nova, né? Parece que a galera pega fogo, né? Nossa, loja nova, não sei o que, isso acontece com qualquer área. Só que às vezes o cara não tem estrutura para vender online, tá longe disso, né? Então, é Eu questão, é sei, questão da gente não ter todos os ovos é, dentro do mesmo cesto, né? Porque a gente sabe sempre um vai. Claro, vai ter mês, por exemplo, se tiver um mês onde vai ter algum campeonato, onde lançou alguma coisa, vai ter um evento presencial muito foda dentro da cidade, pode ser que o balcão supere as vendas do online, mas vai ter é, meses que o presencial vai ser é, ruim e o online vai bancar muita coisa. exato. A minha percepção era querer tirar os 2 terços e passar para 50% pelo menos, né? Porque aí tendo um equilíbrio, eu né, já consigo. Ah, beleza, tem concorrência, mas eu sei que o online vai me dar uma segurança, entendeu? E essa questão do online, igual a gente fala de escala, isso porque a gente ainda está rodando, digamos que é uma coisa mais regional. Daqui a pouco, né, vai abrindo a questão de raio, muda muito. Vai Muda muito. devagar, vai devagar, vai Mas daqui a devagar, pouco entregando pro Brasil inteiro. vai devagar que aí eu vou precisar contratar. Então, vai devagar. Aí tem toda a logística de frete, os caras. Hum. Nossa, muita coisa. Mas tem muito mercado, igual a gente está conseguindo ter esse resultado, como eu falei, com a campanha muito regional, muito mesmo. E se você for ver dos pedidos que você tem, você não vai entregar ele para. Claro, que às vezes grande São Paulo ali às vezes tem muito pedido que tem um volume bom, né? Mas a gente não tá muito disperso disso. Tá algo bem ainda Apareceu uns dois aí do Ceará. Tem uns cara que acham. Apareceu uns dois do Ceará, cara. Nossa, te falar, viu? Ah, meu pedido não chegou. Onde você é? Ah, sou do Ceará. Ah, meu amigo. Aí você manda pelos Correios ou é transportadora? Então, esse é dos Correios. Eu abri a opção de transportadora no começo desse mês, né? Então, ainda tá por correio. E o Correio, você já tem aquela parceria com o Correios lá, né? Já eu fiz um contrato legal lá. Bacana, isso é bom. Eles vão ver. Oh, mas beleza, eu vou atender o telefone aqui. Vai lá. É, A gente já tá agradeço aí. tudo alinhado. Qualquer coisa, vai mandando mensagem, a gente vai conversando. Se que os banners da Black ficarem prontos, eu já te mando aí. Que estiver. Corrige lá o negócio do Dragon Shield, que ficou feio pra caralho. O magenta que era para estar no ar. Eu vi aqui que os meninos pararam, mas você viu que lá no link eu tava com magenta, no que eu te mandei? Aí a gente já tá arrumando aqui. Galera, Valeu. acho que o Júlio já arrumou ontem pra gente, já do Dragon Shield, ele tirou, ele até mandou lá no grupo, o resto tá ok. Aí eu te mando lá os banners, você aprova, semana que vem a gente já coloca esses banners da Black pra rodar, e aí a gente vai metrificando tudo, beleza? Valeu, Até mais, abraço. Marcelão, tchau, tchau.